Opa! Você só Tamo por dar um pouco de juntos. emoção. Esse ano 2020 está muito sem graça. Temos que pôr um pouquinho de emoção, né, Vitor? Pois é. Você vai bem, Elis, que alegria. Obrigada, meu amigo, meu colega. A gente se conheceu aí há pouco tempo, até, né? Menos de um ano, mas temos tido boas conversas, né? Aliás, quando a gente começa é difícil de nos fazer parar, né? No começo, o Zoom dava 40 minutos, agora já não tem mais limite, então aí ficou complicado. A gente já pode abusar. Pois é. Gente, quem está conosco aqui, Vitor Cosme, empresário, do estado de São Paulo, mas que tem negócios no Brasil todo, que tem uma larga experiência com o sistema de gestão de instituições educacionais e outros sistemas. O Vitor chegou numa fase maravilhosa da vida dele, em que o filho adulto assume os negócios e o pai fica mais disponível para empreender socialmente. E isso faz parte das boas conversas que nós temos tido, essa questão de confiar, de, de se permitir ser representado, né, pela família, né, Vitor, à frente dos negócios, e ao mesmo tempo de ter essa liberdade, né, de colocar a sua presença aí no mundo social. Me fala sobre você, sobre Vitor, como você chegou neste momento, participando de instituições como conselheiro, e daí depois a gente vai começar a fazer mais perguntas. Enquanto isso, eu vou acompanhar aqui, gente, tudo que quiserem saber sobre responsabilidade social, sobre sugestões, sobre como você fazer isso, façam as perguntas que a gente está aqui para fazer a nossa contribuição. Então vamos lá. Obrigado pelo convite, uma alegria estar com você. Puxa vida, uma responsabilidade grande estar dividindo um palco com uma pessoa que eu admiro sempre. As conversas inspiram uma porção de realizações. Uma pessoa que entende de liderança de uma forma assim tão clara. Às vezes as coisas são complexas, ele faz assim. Você já pensou nisso? É fantástico, né? Falando um pouco do Vitor, eu costumo me dizer como cozinheiro, gestor e uma pessoa que busca não responsabilidade social, mas a felicidade social. Eu lembro que desde pequeno, quando meus pais saíam de pequenos, meus pais eram de Rotary, e eu ficava sozinho em casa, se sobrava um fogão lá, eu ia fazer alguma coisa. A cozinha me despertou desde muito pequeno. 6, 7 anos eu já me metia na cozinha. Também lembro que, mais ou menos nessa idade, a professora do grupo escolar, agora estou denunciando a minha idade, né? Grupo escolar é um caso sério, né? A professora do grupo escolar me dava a pasta da turma para eu tomar conta. Quer dizer, desde então eu sou meio que coordenador, desde aquela época, de tudo, quase tudo que eu faço. E lembro também que logo depois, meus pais me levaram para fazer um evento beneficente. Eu achei incrível ainda unir o mundo da cozinha ao mundo da gente tentar ajudar a fazer o mundo um lugar mais legal. Eu olhava o olhar das pessoas que a gente atendia, que meus pais faziam naquela época, e aquelas crianças assim com aquele olhar bonito de quem estava recebendo alguma coisa. Eu acho que isso que inspirou para mim essa vontade de aliar isso tudo, de o tempo inteiro estar fazendo com que os meus negócios estejam a serviço de um bem maior, que eu não posso fazer isso só o meu jardinzinho, a gente tem que fazer disso um grande jardim, e acho que a gente não pode se negar a fazer a parte da gente. E aí o que eu tenho usado muito é exatamente isso, não responsabilidade social, mas sim felicidade social, porque talvez muitas dessas coisas estejam ligadas à minha própria realização pessoal. Aquele sentimento de voltar depois de um trabalho muito difícil, às vezes um trabalho árduo, e deitar na cama e falar: hoje o mundo entrou um pouquinho mais no eixo, sabe? A gente fez alguma coisinha e, pelo menos para algumas pessoas, isso fez bem. Isso sempre é uma coisa muito bacana, que traz muita realização pessoal. Foi assim. É claro que existe um mundo real em que a gente também precisa viver. Há 28 anos atrás, eu acabei criando uma empresa com minha esposa que faz softwares para instituições de ensino.
passou-se o tempo. 6 meses antes tinha nascido meu filho. Meu filho nasceu em março, em setembro nasceu a empresa, do longínquo ano de 92, e o grande desafio ao longo desse tempo tem sido fazer como que a gente faz um negócio que é um negócio, ele precisa ter a responsabilidade de ter um tempo, de ter perenidade. Como é que a gente alia isso a fazer com que ele seja responsável socialmente também? E só para não me alongar mais, porque senão daqui a pouco eu já estou roubando todo o tempo da live. Não, de jeito nenhum. Eu brinco que talvez, se o nosso negócio hoje é servir pessoas através de sistemas, pelo menos o negócio mãe, da empresa mãe, que hoje, como você bem falou, meu filho está tocando com maestria e eu tento ajudá-lo, e claro, com esses cabelos um pouco mais brancos, né? Se hoje a gente procura atender pessoas, eu lembro lá dos 2 mandamentos, respeitando os credos de cada um, que é amar a Deus a todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, acho que o grande desafio da gente é fazer com que o nosso negócio seja um negócio para agradar a Deus, servindo aos outros, servindo às pessoas, servindo aos próximos. E aí o trabalho social começa a ter uma outra dimensão. Não é só quando a gente sai, agora eu vou fazer trabalho social. Trabalho social é quando você está despachando numa reunião, quando você está tratando com fornecedor, quando você está falando com funcionário, e os desafios começam a ser bem maiores, né? Eu acho que é isso, mais ou menos isso. Esse tem sido a jornada desses últimos 61 anos. Que maravilha. Gente, eu já peguei aqui 3 expressões aqui, 2 delas eu quero mencionar agora. Felicidade social e realização social. Gostei mais dessas 2 do que responsabilidade. Até porque a palavra responsabilidade já tem um estigma, né? Tudo bem que eu gosto de autorresponsabilidade, de autoliderança, sou uma grande apreciadora deste conceito. Eu acho que a gente é por aí que a vida se consolida dentro de critérios, né, que são válidos para o bem comum, né? Mas eu gostei muito de realização social porque traz aquela autonomia, faz quem quer, faz quem é do caráter. Não, eu não sou obrigado a fazer, eu faço porque isso alegra minha alma, né? E numa das nossas conversas você trouxe essa expressão. Você trouxe até a metáfora dos pilares, que eu gostei imensamente da sua metáfora dos pilares, depois eu vou pedir para você trazer. Fazendo uma leitura sobre as empresas que têm atuação social, eu vi exatamente isso, Victor. O quanto que elas são bem avaliadas no mundo corporativo, o quanto elas são bem avaliadas pelos candidatos a trabalhar nelas, quando as pessoas ficam sabendo, e hoje é muito fácil ficar sabendo de tudo, que as empresas têm uma dedicação de contribuição social. Então, um bom executivo, um funcionário de boa índole, que busca uma empresa para trabalhar, ele pesquisa se ela entrega para a sociedade. E ele entra para essa empresa convicto de que ele vai ser mais um colaborador. Então, né, essas matérias falam de valor agregado às marcas, que se torna em valor de marca, em valor financeiro, em valor de ações, justamente porque elas desempenham um papel social. E aí a gente traz isso, e quando você diz que eu gosto de simplificar as coisas, eu acho que eu me disponho a ser uma espécie de tradutora assim, para as coisas simples, porque uma coisa que me apaixona, Vitor, é realmente realizar. É realmente fazer, porque conceito, teoria, a gente tem em quantidade, né? Nos livros, na internet, nos cursos, na academia. Agora, realizar é para quem de fato se propõe. Então, eu gostaria de te propor que a gente falasse sobre a pessoa que decide. Esse Vitor criança, que vê o exemplo dos pais, se torna um adulto consciente e o quanto este adulto multiplica na sociedade. Fala um pouco das instituições que você participa
e do que você vê também nessa relação direção de escolas, com a contribuição social que parte de dentro das escolas para dentro da sociedade. O tempo é seu, Que tá? Eu é legal, que não posso falar muito aqui. que delícia. Não, mas por favor, vamos batendo bola, né? Então, separando essas coisas que você provocou, é, vamos falar disso que você está dizendo empiricamente. Vamos fazer uma análise daquilo que a gente vê no mercado. Eu estou falando do mercado da educação, mas isso não é diferente do mercado de outros tantos mercados. A primeira coisa é assim: existem algumas empresas que têm dois objetivos: o negócio forte e o lucro, e o resultado. É negócio forte e resultado. E eles só pensam nisso o tempo inteiro. E existem outras que já vêm com uma coisa, e elas nem sabem de onde vem isso. É engraçado, que é uma coisa que vai nascendo, e vai nascendo com uma energia que vai se multiplicando entre as pessoas. E essa energia vai passando entre os colaboradores, entre os clientes, isso vai se expandindo de uma forma, porque naturalmente essa energia do bem, essa energia da felicidade social, ela começa a ser tão forte que naturalmente quem não acredita nisso começa a sair e vai agregando, como você falou, novos clientes, novos fornecedores. Eu ouvi uma vez assim: andorinha não voa com urubu. Então, naturalmente, isso vai agregando. Mas o mais engraçado é que essas empresas, porque eu também não estou falando só daquelas que trabalham exclusivamente para o social. Eu estou falando daquelas empresas que têm seu negócio, elas visam lucro, elas têm responsabilidade de ter perenidade no negócio e trazer bons resultados, mas que elas trazem um fator a mais, que é de fazer com que, com a sua atuação, todo o seu entorno ele fica um lugar mais bacana de pertencer, um lugar mais em que dá orgulho da gente falar. Não só pelo seu negócio. Chega uma hora que você já nem sabe mais quem começou, mas as coisas Uhum. começam a funcionar. E o engraçado é que a hora que você analisa isso, falando do negócio escolas, do mercado educacional, mas também falando de outros mercados, aquelas empresas que têm essa coisa no coração, elas acabam tendo resultados que elas nem estavam olhando tanto, muito mais fortes do que daquelas que estavam olhando só para o resultado. É, Dá a impressão que é aquele jovem ou aquela jovem que vão na balada. No meu tempo, a gente falava de outro jeito, falava assim, mas que vão na balada e o único objetivo delas é: eu vou arrumar um par para mim hoje. Né? E elas ficam o tempo inteiro tão envolvidas com arrumar esse par que elas esquecem de se divertir. E, no final, talvez até arranjem alguém. Mas tem aquelas outras pessoas que vão lá para se divertir. E elas se divertem tanto que todo o entorno delas fala: nossa, que pessoa interessante, eu gostaria de conversar um pouco mais, gostaria de saber mais delas. Né? Então, na hora que você coloca alguma coisa na frente, alguma coisa que te motive, um grande propósito, um propósito de fazer alguma coisa de fato forte para esse mundo, acaba trazendo um resultado financeiro, que era aquilo que você não estava olhando, muito mais forte. E aí tem uma pessoa que eu gosto muito que fala, ele fala que é o crer para ver, não é o ver para crer, é o crer para ver, é fazer, faz, entrega, e as coisas voltam. Puxa vida, Uhum. você está parecendo ser alguém que está querendo abraçar poste. Não, a minha formação é físico e matemático, eu estou longe disso. Mas existe alguma energia quântica aqui que traz o retorno de volta. Uhum. Então é isso. Sobre os três pilares que você falou, eu falava o seguinte: que dois pilares eles sustentam uma viga. Bárbaro, né? Dois pilares sustentam uma viga. Então, se eu tiver o pilar aqui do meu negócio muito bem estruturado e da minha busca pelo resultado, eu vou ter um negócio interessante que vai sustentar uma viga. Agora, se eu tiver três pilares, eu consigo sustentar qualquer coisa. Então, eu tenho um negócio com muito mais perenidade. Talvez muitas pessoas conheçam prédios que têm três pilares. Tem prédio lá nos Uhum. Estados Unidos, tem um prédio na Dutra, que ele é triangular. Ele tem três Uhum. pilares e você faz a construção que você quiser. Então, é exatamente isso. A hora que você sai daquela coisa óbvia do negócio,
E não que o óbvio não precise ser bem feito, por favor. Ninguém está falando agora, esquece, negócio é qualquer coisa, gestão é de qualquer jeito. Não, muito pelo contrário. Mas na hora que você coloca esse propósito poderoso, você ganha muito mais força naquilo que realmente você faz. A equipe inteira se torna um time. As coisas, a tua causa parece virar uma bandeira. A tua marca vira alguma coisa pela qual vale a pena lutar. Eu acho difícil. Todos nós conhecemos marcas que têm esse conceito de um negócio pelo negócio. E todos nós conhecemos pessoas que eventualmente trabalham nessas empresas e que falam o tempo inteiro: eu entrei agora e não vejo a hora de sair. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, né? Empresas que olham para o social, elas acabam tendo uma solidez maior do que aquelas que simplesmente estão olhando para produto, serviço, resultado, estão trocando nota fiscal por produto ou trocando nota fiscal por serviço. Elas acabam tendo muito mais perenidade. Quer dizer, esse foi um aprendizado que a gente tem. É claro que tem umas pegadinhas. Agora é minha vez de falar. Eu não sei se você quer fazer alguma consideração. Você também vê uma porção de empresas. Você consegue enxergar isso também, Elis? Com certeza. Com certeza. E assim, ó, eu vou falar um outro aspecto. Antes eu falei, eu como prestadora de serviço autônoma, quando eu identifico uma empresa que tem este olhar para a sociedade, para a comunidade que ela está inserida, eu tenho um apreço por ela, eu tenho um respeito maior por ela e, invariavelmente, eu me vejo dedicando para ela. E outro dia, um dos diretores que me contrata disse assim para a equipe, numa reunião de equipe: não estou aqui me gabando, tá? Só estou dizendo que isso se revela. Ele disse assim: eu quero dizer para vocês por que a Elisa é nossa coach desde 2015. Eu fiquei curiosa, eu estava numa reunião, não sabia que surpresa que vinha. Daí ele disse: porque ela sempre entrega mais do que promete. E aí o que eu vi? Que quando eu fui contratada em 2015, eu lembrei que o presidente disse assim: Elis, eu quero coaching de felicidade. Eu quero que os pais dos nossos funcionários passem na frente das nossas empresas e digam: meu filho trabalha aqui. E quero que os filhos dos funcionários passem na frente das nossas empresas e digam: meu pai e minha mãe trabalham aqui. Porque nós existimos para a nossa comunidade. E o presidente dessa empresa, que é de Gaspar, aqui pertinho eu moro em Itajaí, aqui de Gaspar, sabe como que ele chama a cidade dele, Gaspar? Meu partido é Gaspar. Ele é procurado, agora que a gente está em época de eleições, né? Ele é procurado, sempre as empresas são procuradas para apoiar, afinal de contas tem 2.000 funcionários lá, né? E ele sempre responde para todos: meu partido é Gaspar, que é o nome da cidade. E está sempre envolvido em obras que beneficiem a sua comunidade. Então, há uma troca. As pessoas gostam muito de trabalhar lá, né? Gostam muito, muito. A gente vê uma empresa comprometida com o humano, né? E a Suelen Schneider, que é uma das idealizadoras aí da Jornada D3, a Suelen é uma pessoa de gestão com uma capacidade, uma experiência e muitos estudos nessa área, e ela traz essa questão da sociedade 5.0. O lucro está dentro, está embutido. Se você é empresa, você quer lucro. Se você é um profissional liberal, você quer fazer sobrar uma parte do que você ganha. Se você é funcionário CLT, você quer fazer sobrar uma parte que você ganha. Isso é normal, você quer ter alguma folga, né, na sua receita. E lucro, a gente sabe que é muito importante para que haja perenidade e sustentabilidade do negócio. Agora, o que sustenta o negócio é justamente essa soma de humanos, né? Essa soma de humanos conectados, somando, multiplicando aquilo que cada um tem para oferecer. E aprendendo juntos, né? Eu lembro, você falou da sua primeira ação social, eu como autônoma, como professora estagiária, com 14 anos, eu entrei no magistério com 14, me formei com 16,
perguntaram quem quer dar aula no CEBEM. CEBEM era o Centro do Bem-Estar do Menor, aquelas crianças que não tinham familiares e tal, e que ficavam num abrigamento. E eu fui lá, metida a ajudar essas crianças. E, poxa vida, eu não estava preparada para aquelas crianças agitadas, para aquelas crianças. Mas eu saí de lá me sentindo frustrada com relação à minha competência de ajudá-los. Eu lembro claramente que não foi fácil, mas cheguei na escola, no magistério, e perguntei como é que a gente lida com essas crianças? Porque eu estou me preparando para ser professora e eu não sei. Ou seja, a minha experiência de voluntária me colocou em contato com uma situação que eu profissionalmente não sabia lidar, né? Então, a disposição de aprender. Hoje eu li uma frase, Vitor, eu até faço questão de buscar, achei sensacional, que o bom ouvinte, ele além de ouvir bastante, chega um momento que ele vai acabar aprendendo. Que legal. Olha que frase legal. É isso aí. Além de ele ser uma pessoa educada, chega um momento que ele acaba aprendendo. Então, eu acho que esse é o nosso grande convite como cidadãos desta época em que somos. E eu sou um pouco nostálgica, você disse do meu tempo, grupo escolar, eu tenho minhas nostalgias com relação ao meu tempo na educação, voltando para o tema educação, porque os parâmetros eram muito interessantes, eles eram muito voltados ao que nós ofereceríamos à sociedade. Né? A que pessoas nós seríamos? Eu tenho, sim, uma nostalgia da aula de técnicas domésticas que ensinou os meninos a cozinhar, que ensinou os meninos a pregar botões. Eu acho que isso não é nenhum problema. Eu tenho nostalgia da aula de técnicas industriais que me ensinou a usar ferramentas. Eu, como mulher, sei usar várias ferramentas. Tenho nostalgia da aula de técnicas comerciais que me ensinou o que era cheque, boleto, fatura, todos esses, nota promissória, etc. Preencher recibo. Então, hoje, este papel está meio solto, né, Vitor? Quem está ensinando isso? Quem está ensinando? Quem são os pais? Qual é a responsabilidade dos pais? Qual é a responsabilidade da escola? E como é que a gente congrega essas duas coisas? Eu gostaria que você, como pai de um rapaz que hoje já é um executivo de sucesso, falasse dessa ponte aí, escola enquanto instituição formadora e pais enquanto responsáveis pela educação, naturalmente. Vou falar o que eu vejo, Elis. Eu vejo que a gente vive um mundo em que as coisas ou são assim ou são assim. Quando você tem muitos assim, você é um sucesso. Se você tem poucos assim ou tem muitos assim, você é um fracasso. Quer dizer, então já começa a ter essa divisão no mundo. Existe uma outra questão também, que todos são especialistas. Agora todos se dão ao luxo de se acharem especialistas. Uhum. Então... Encontrei isso na internet. Desculpa. Tá vendo? Até o relógio quer falar alguma coisa para gente. Então, é um mundo que está muito diferente. Além do que, quer dizer, com essa coisa das pessoas terem opinião, e agora já não tem mais o meio termo, porque ou você é assim ou você é assado, ou você é de direita ou você é de esquerda, ou você torce para um time A ou torce para o time B, ou você acha que a cota é correta ou você acha que a cota não é correta. Não existe um meio termo. Então, você tem essa coisa das turmas, né? Isso tudo vai virando uma coisa complicada. Então, esse é o cenário. Por outro lado, as competências pessoais, antigamente, elas eram muito mais valiosas. Vamos lá, sobre o pregar botão, sobre tudo isso. A gente precisava aprender a fazer as coisas. Eu lembro que eu me orgulhava muito de saber em qualquer lugar aqui em São Paulo, para quem é de fora, mesmo quem é de fora sabe, São Paulo é bastante grande, eu me orgulhava de saber, eu andava de carro por qualquer lugar. Hoje tem o Waze, essa competência ela já não precisa mais existir. Então eu já terceirizei essa competência, eu digo que eu estou emburrecendo isso. Eu tinha 700 discos, 720 LPs. Eu sabia todas as músicas que eram importantes. Hoje não precisa, hoje tem o Shazam.
Toca um pouquinho da música, ele já vai dizer que música é, já joga no Spotify, você coloca no teu álbum. Eu não preciso mais ter essa competência, eu terceirizei essa competência também. Além disso, tinha lá na minha época uma gincana cultural, né, entre as escolas estaduais, né, do ensino médio. Eu fui lá participar. Então, a gente precisava saber as coisas, a gente precisava saber um monte de generalidades. Hoje eu tenho o Google que me responde tudo. E aí, o que acaba acontecendo é que a gente começa a ter uma geração de pais que eles acham que também a responsabilidade, eles não têm mais responsabilidade de saber onde que é o caminho, eles não têm mais a responsabilidade de saber qual é a música, eles não têm mais a responsabilidade de saber nada, porque vão encontrar aqui no celular uma resposta para quase tudo. Eles também não querem a responsabilidade de educar o filho, eles acabam terceirizando, porque isso é pago. Ele paga pela educação dos filhos, ou mesmo que não pague, esse movimento acaba indo até para as escolas públicas. E ele acha que a educação tem que ser dada pela própria escola. A gente cria um mecanismo muito complexo. E aí eu vou voltar a uma outra história aqui que eu estava falando antes. Ou você é assim ou você é assado. Se os seus pares hoje não acreditam em alguma coisa que a escola quer te ensinar ou que tua família quer colocar, você não vai ter o número de likes que você queria. Então, a gente começa a ter um afastamento muito grande do que de fato é importante, que é a formação, e isso tem que ser lapidado na escola, daquilo que é educação, que são os valores, é aquilo que você espera dos seus filhos, é aquilo que eu queria que meu filho fosse um dia, para eu confiar, que se a gente for procurar lá a essência, confiar quer dizer fiar com, eu estou fiando junto com ele, a hora que eu estou passando uma história de 28 anos para as mãos dele, é porque eu acredito que aquilo que ele viveu aqui na minha casa, né, era alguma coisa que ia talhar ele para ser uma pessoa boa para o mundo, que ia continuar levando os valores que são importantes. E a escola era importante para dar formação técnica. E você mesmo disse, o técnico é importante, mas o socioemocional, o importante era que ficasse em casa, que eu cuidasse disso, né? Quer dizer, acho que hoje essa a questão. E acho que dos dois lados a gente precisa ter essa visão. A escola não pode simplesmente colocar a família como um cliente, como um freguês, né? Aquele que paga a conta e ela é responsável simplesmente por dar o conteúdo e eu não quero nem saber o que a família precisa. Porque cada família é um universo que tem necessidades, que precisa de uma porção de coisas. E é por isso que a escola é muito importante que ela seja um a um, seja olho no olho. E a família também tem que entender que ela faz parte desse negócio, ela faz parte desse processo, ela faz parte desse todo. Eu não quero simplesmente educar meu filho, formar meu filho e educar meu filho para ele passar no vestibular ou para ele ser rico. Eu quero formar meu filho para ele ser feliz. E para ele ser feliz, existe uma porção de outros fatores, onde dinheiro também é importante. Não vamos aqui. Aqui eu não estou falando, não costumo rasgar notas de 100, não é isso. A gente tem um negócio, a gente olha para isso. Mas existe alguma coisa muito mais forte em relação a isso, tá? Quer dizer, e hoje acho que esse é o grande desafio dos educadores. Eles olharem esse mundo em que empoderou educadores e pais, famílias, porque a gente tem jovens, crianças e jovens super empoderados, porque eles têm o poder da tecnologia na mão deles, né? E se eles não sabem, eles vêm aqui e conseguem descobrir. Por outro lado, eles precisam fazer sucesso, isso acaba sendo uma coisa super importante, e nem sempre você, na minha época, você ganhar lá um honra ao mérito era uma coisa que era fantástica. Hoje nem sempre é isso, talvez seja muito, em algumas das comunidades, em algumas dos círculos de alunos, às vezes é muito mais valorizado aquele que enfrenta o professor, aquele que fala mal, aquele que está indo para o outro lado. E isso, por que isso acontece? Porque também em casa ele não teve o suporte desses valores que vai falar. Você não desrespeita as outras pessoas. Desrespeitar as pessoas é um tiro abaixo da linha d'água. O navio afunda, não pode. Isso não se faz e acabou, né? Quer dizer, é um momento realmente difícil. Agora, o legal é exatamente isso. Se você for procurar escolas que estão olhando para isso,
elas acabam... Lembra que a gente falou, andorinha não voa com urubu, né? A hora Uhum, que a gente vê uhum. essas escolas realmente com essa proposta de fazer alguma coisa mais integral, mas entendendo que o integral não é responsabilidade só dela, ela tem que trazer a família junto para fazer realmente um indivíduo em todas as suas dimensões, que no fundo vai ter condições de procurar a sua felicidade e a sua realização. Essas escolas acabam tendo muito sucesso, porque acabam tendo. Tem uma escola aqui em São Paulo também, na Vila Madalena. Eu vou contar um caso aqui, me desculpa, é que esse caso é muito engraçado. Essa escola é uma escola bastante conceituada até no Enem, nas avaliações todas que existem por aí, uma escola de freiras franciscanas, tá? E que elas dão uma educação realmente integral, tá? Realmente uma educação muito... Eu conheço muito a filosofia deles, quer dizer, uma preocupação muito grande de, em reuniões de professores, elas falarem, mas aqueles pais não estão se dando bem, essa criança deve estar com alguma coisa, como é que a gente faz para o pai vir aqui para a gente melhorar? Se o pai e a mãe vão se dar bem, é problema deles, mas essa criança ela precisa ter uma evolução. Eles são uma escola assim. Aí um dia eu fui chamado, como provedor de tecnologia, eu fui chamado pelas irmãs para pedir uma coisa. Eles estavam muito incomodados. Eles estão muito incomodados aqui com um problema que acontece no começo do ano, no final do ano, na verdade, a hora que abre as matrículas deles, que aconteceu, por sinal, há poucos dias. As pessoas vêm aqui para a porta da escola, na noite anterior, eles vêm com cadeirinha. E aí eles ficam conversando aqui fora, às vezes ficam jogando até truco, e a gente não consegue dormir, porque elas dormem no próprio colégio. Então você precisa arrumar alguma coisa para fazer com que a tecnologia ajude a tirar esses pais. Vocês entendem o problema? Que problema bonito, né? Quer dizer, num mundo onde a educação está virando commodity, onde uma escola está brigando com a outra por R$ 10, essa escola está falando como é que eu tiro o pai da porta porque ele fica conversando alto e eu não consigo dormir, porque ele fica na fila a noite inteira para conseguir uma vaga para o seu filho. Olha que coisa bacana, né? Quer dizer, aquelas escolas que acham e que tomam essa decisão e isso realmente é uma decisão, e é uma decisão, às vezes, muito difícil, porque você tem que esquecer algumas coisas, a hora que você privilegia a necessidade e a vontade do teu cliente, algumas vezes você tem que abrir mão do lucro, né? Puxa, estou eu falando de novo de um monte aqui. Eu vou aqui tentar Não. ser breve. De novo, a responsabilidade social, o engajamento social, ou a felicidade social, como eu chamo, ela não está só na doação que você faz para uma entidade beneficente, que depois a gente vai falar sobre elas, ela não está só na ajuda que você faz para aquela pessoa que faz marmita para dar para moradores sem teto. Essa responsabilidade, a felicidade social, ela começa na tua família, depois ela acaba transbordando para os seus amigos e depois ela acaba transbordando para o seu negócio. Eu dou lá não sei quem. Isso aí, se a gente for ler a Bíblia, era aqueles caras que sentavam nos primeiros bancos das sinagogas e batiam no peito e falavam Senhor, Senhor. Eles fazem tudo isso, mas depois eles tratam mal a pessoa que está varrendo a rua. Quer dizer, a felicidade social é muito mais do que a gente simplesmente dar o dinheiro. A gente dá o dinheiro. É a gente dar aquilo que a gente tem de melhor o tempo inteiro. Inclusive com essa generosidade para os nossos clientes, que são os pais. Eu tenho falado muito nessa fase difícil que o mundo está passando. A gente está reaprendendo uma porção de coisas. As escolas estão, claro, com um problema de cobrança. E eu falo para elas, olha, existem tais coisas, você tem que ter um controle, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas deixa a generosidade e a compaixão na mesa, a hora que você vai negociar, porque do outro lado tem uma pessoa que tem lá também uma necessidade, que ele confiou em você, com tudo aquilo que confiar significa, para dar educação para aquilo que ele tem de mais precioso, que é o filho dele. Então, por favor, não vamos transformar a educação do filho dessa pessoa num objeto commodity que tem preço e você dá desconto de 2% só para garantir uma margem de lucro e garantir o EBITDA. Vê só, é uma história complexa essa, mas a gente está falando, precisa ter coragem.
A gente quer a foto bonita ou a gente quer o filme lindo? A foto bonita, a gente tira a foto. Esse mês aqui faturei tanto, mandei embora um monte de cliente que não conseguia pagar, assim, assim, assim. O filme, daqui a pouco, o meu negócio pode não ter a perenidade que precisaria, né? Que a gente poderia dar. É isso. Aí. É mais ou menos isso dentro do mercado educacional, é aquilo que eu vejo. E, de novo, né? Se isso fossem só ideias de um sonhador, eu ia falar, ok, mas isso são os aprendizados que eu tenho tido a partir de sucesso de clientes e não clientes que militam no mercado educacional e também em outros mercados. Tá? A gente vê isso de uma forma tão bacana quando as pessoas se doem, quando os colaboradores se doem, quando falam do nome da empresa delas, falam, como que você está falando da minha empresa? Não, aqui não é assim, aqui é diferente. Isso aqui, é claro que uma pessoa assim, ele vai conseguir entregar alguma coisa muito melhor para os clientes. E o cliente que recebe alguma coisa muito especial, ele, claro que ele vai, na hora que ele estiver escolhendo dentro do seu orçamento, qual vai ser o fornecedor que ele vai priorizar na hora de fazer o pagamento, ele vai escolher exatamente aquele que está tratando ele melhor, que está criando vínculos melhores. E esse vai ser justamente aquele círculo virtuoso, bonito que a gente pode ter, né? Com certeza. Vitor, isso me faz lembrar uma conversa que eu tive outro dia com uma diretora comercial de uma grande empresa. A gente estava no atendimento de coaching dela e ela dizendo assim, Liz, eu sempre sei, com 2 anos de antecedência, qual é a tendência de consumo do mercado. Eu sei quais são as cores, eu sei quais são os modelos, os formatos, os tamanhos dos produtos, eu já projeto toda a campanha, tudo isso. Por incrível que pareça, depois da pandemia, eu sei sobre os produtos, mas eu não sei o que vai encantar as pessoas. Eu preciso eu estou tendo que rever a minha forma, porque as pessoas mudaram. E aí a Helenita Posebon fez um comentário aqui, enquanto você escrevia, ela disse assim, que quando se ensina valores em casa, fica mais fácil fazer o trabalho de formação na escola. Claro, essa pessoa está disponível para a escola. E quando você traz histórias, causos, né? Eu lembrei de um causo de um diretor de escola do Rio Grande do Sul, da cidade de Santa Rosa. Ele era diretor de uma escola luterana e agora não estou conseguindo lembrar o nome dele. E ele tinha uma coisa que eu admirava muito. Embora eu estudei em outra escola. Quando eu me formei professora, eu fui dar aula na escola dele. E eu admirava muito esse professor, embora ele tivesse uma rivalidade, assim, as duas escolas grandes da cidade, as duas escolas grandes particulares tinham uma rivalidade, mas eu admirava muito este diretor da escola rival a minha. Rival que eu digo por causa dos jogos, das gincanas, dos campeonatos, então. Ele dizia assim, eu nunca passo de 1.500 alunos, porque até 1.500 eu sei o nome de cada um e conheço os pais. Então, pena que eu não lembro agora o nome desse diretor. Então, eu passei a admirar e esse homem, ele fez parte da minha formação, assim, do meu compromisso de saber quem são as pessoas, quem são os meus alunos, né? E um professor, ele consegue saber muito do que está acontecendo com a criança e realmente contribuir com isto, mesmo que ele não possa influenciar. Mas no momento em que ele tem audição, no momento que ele ouve a criança, que ele olha nos olhos, que ele inclui essa criança já se sente acolhida, protegida, preservada, percebida como importante. Isso é a primeira colaboração. E essa criança vai corresponder a isso na sociedade. Enquanto você falava, entrou aqui na live o Luiz Pamplona. O Luiz Pamplona é um grande líder do movimento escoteiro. Um grande líder, um movimento que eu admiro muito. E que faz um trabalho de felicidade, de realização social, de responsabilidade social há século, há mais de 100 anos, né? Fundado pelo BP, né? Pelo Baden-Powell, em inglês. Então, BP tinha esta decisão, né? De ajudar na formação de jovens com consciência do meio ambiente, com consciência de trabalho de equipe, com consciência de trabalho colaborativo,
contato com a natureza, respeito às relações. E eu, como mãe escoteira, acompanhei meus filhos e sou amiga de muitos chefes escoteiros e por algum tempo eu estive bem por perto. Eu sei o quanto o escotismo ajuda a formar o caráter dos cidadãos. E é esse princípio de BP, esse princípio de caráter que eu acredito que hoje toda escola deve ter, toda família deve ter e toda empresa deve ter. Porque assim, ó, existem 4, isso quem diz puxa, quem diz isso é Jack Welch. Jack Welch diz o seguinte, que existem 4 tipos de funcionários dentro de uma empresa. Vamos pegar, como você disse, escola é uma empresa, empresa é empresa, organização, ou mesmo uma instituição sem fins lucrativos. Você tem 4. Você tem o super competente com os valores alinhados com a empresa. Esse, você segura a qualquer custo. Valores alinhados com a empresa e super competente, fica com ele. Você tem aquele que não é competente e que não tem valores alinhados com a empresa. O que você faz com esse? Troca. Troca. Agora, você tem aquele que tem valores alinhados, mas não tem competência. Esse você treina. Treina, porque ele tem valores alinhados, ele tem bom caráter. E tem aquele outro que tem competência, mas não tem valores alinhados. Este é o perigoso. E isso, as lideranças, o líder agregador que a gente vem falar, ele precisa desenvolver percepção e sensibilidade. E agora o líder tem um desafio ainda maior, né, Vitor? De ver essa responsabilidade social a partir com o distanciamento, que a gente ainda não sabe que rumo vai ter isto. Ontem eu falava com um líder de uma empresa, eu disse, não perca a oportunidade, com uma líder de RH, não perca a oportunidade de manter os aprendizados do trabalho remoto. Mas eu tenho alguns que querem voltar. Volte. Mas aqueles que querem ficar, encontre uma forma mista. Não perca a oportunidade de aprender a fazer as duas coisas, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Quais as tendências? Não vão ser mais as mesmas, né, Elis? Não são. Eu sou uma mulher de quase 58 anos. Em 92, quando você começava a sua empresa, eu estava aprendendo TI. Eu estava na frente do computador aprendendo, porque eu sabia que eu ia ter que usar aquela máquina, né? Eu sou do tempo do ASD, FG da aula de datilografia, né? Por isso que a gente usa todos os dedos para digitar. Mas eu estava ali aprendendo. Então, hoje, quando um jovem olha para a gente e acha que a gente é um ignorante digitalmente, é uma crença errada. Não, a gente pode ter alguma dificuldade porque a coisa é muito veloz, mas faz parte da responsabilidade social das instituições e das famílias criar a inclusão da pessoa mais velha no ambiente digital. Também. Em vez de ser um debochado, em vez de ser alguém que não tem paciência para a mãe, para o pai, para ajudar com um controle remoto ou para ajudar com um celular. Então, aqui estou convocando pais e mães e avós e jovens que estão nos assistindo, que essa live vai ficar gravada, a quando você está diante de uma dificuldade digital, diga assim, eu me sinto assim quando você me trata mal. Eu me sinto assim, não é legal para mim, eu gostaria que você me ensinasse. Você pode me ensinar ou você quer continuar me criticando? Eu digo aqui na minha casa, quando vem uma crítica, ai mãe, você fez uma postagem tão feia. Eu falei, você quer me dar uma dica de beleza ou você quer me criticar? Tá convidada, né? Tá convidada a me ajudar a melhorar o meu layout, a minha capacidade. Você quer me ajudar ou você quer simplesmente me criticar? Então, eu convoco cada pessoa aqui a assumir sua responsabilidade de dizer para o mundo aquilo que te faz bem. E hoje eu te contei um caos, lembra do Beto Carreiro? Lembro. Beto Carreiro, uma instituição aí que vocês conhecem de Santa Catarina, uma empresa que emprega aí mais de 1.000 pessoas. Quando o artista Beto Carreiro faleceu, havia uma preocupação muito grande com a continuidade do negócio. E, brilhantemente, os gestores trabalharam a alma do Beto Carreiro dentro do parque, o DNA do Beto Carreiro dentro do parque. Qual era
qual era o sonho do artista Beto Carreiro. E quando eles relembraram que o Beto, o Sérgio Murad, o empresário, dizia que ele faria o Parque da Família Brasileira, eles deram-se conta que eles tinham um negócio altamente sustentável. E que lucro era consequência. E logo na sequência, eu vi os relatórios onde o parque cresceu 89%. Eu vi porque naquela época eu estava fazendo um trabalho junto à equipe de vendas do parque. E tive o privilégio de ver esse resultado no final do ano. Então, o que acontece? Quando você tem um DNA de comprometimento, como eu falei do empresário de Gaspar também, quando você tem um DNA de comprometimento social, a sua empresa se torna perene. E é por isso que a empresa do Vitor está aí com 20 anos de mercado e com o filho, né? Trazendo ainda novos ares e toda a energia da juventude e atualização, tudo, e dando espaço para que o pai multiplique, então, em felicidade social, a bem-aventurança da prosperidade material da empresa. É isso aí. Isso é que é incrível, né, Vitor? Isso que me apaixona. Realmente é Né? uma dádiva isso. Realmente, se eu fosse escrever um roteiro da minha vida, que eu queria, da vida que eu queria quando eu era mais jovem, eu acho que tinha alguma coisa que passava muito por isso. Realmente, isso realmente uma bênção, né? Tem sido uma história muito boa. Mas eu não posso deixar de falar, uma vez que a gente está falando do Beto Carreiro, quer dizer, então você falou exatamente então de um negócio que tinha um forte propósito. O propósito não era de ser um parque para ser um negócio para ganhar dinheiro, mas sim de ser um parque que vai ser o parque da família brasileira. Ou seja, ele estava muito envolvido para fazer com que as pessoas... Ele tinha um sonho, o sonho de fazer com que as pessoas tivessem uma opção boa para se divertirem, né? Por outro lado, a gente tinha um parque aqui em São Paulo que era muito maior do que o Beto Carreiro e que ele não tinha essa mesma opção. E tem uma porção de casos para falar sobre isso, mas acho que não é nenhum momento para a gente falar isso, e ele deixou de existir. Então, a gente tinha um Play Center, que se a gente falasse há 25 anos atrás do Beto Carreiro e do Play Center, a gente fala, que é isso, Beto Carreiro daqui a pouco acaba, o Play Center vai virar uma potência. Mas não, existia um propósito muito forte por trás do Beto Carreiro, e esse propósito foi materializado no negócio dele. E essa energia começa a ficar tão grande que chega uma hora que já não precisa nem mais do criador. A direção foi dada, agora as pessoas só vão para aquele caminho. Isso aqui vira autossustentável. O Roberto Tranjan chama isso de autopoiese, que é aquela energia que ela se autoalimenta. Realmente é um negócio muito bacana, né? Mas é isso, realmente é bastante... Agora, eu acho que o que a gente tem que deixar, né, Elis, você perguntou logo no começo, eu deixei para falar aqui no final. Como que isso começou? Como que começa? Como é que vem a decisão? A decisão acho que começa por vários caminhos, né? Primeira coisa é você saber que ela não existia e de repente ela começa a existir. E até que ela vai evoluindo dentro de você. Mas acho que talvez a primeira... Eu entendo que existem 3 aprendizados para a gente botar na parede, se a gente realmente enxerga que esse é um caminho para a prosperidade, para a riqueza não só a riqueza material, mas a riqueza como um todo, de uma vida e um espírito rico, eu diria para a gente pensar em 3 coisas. A primeira coisa é começar já, porque muitas vezes a gente acha, não, eu vou começar a fazer, aliás, detesto essa palavra, eu vou começar a mexer com filantropia quando eu for mais velho. Quer dizer, primeiro que filantropia é uma palavra que está errada. Não que o fato esteja errado, mas a palavra, se você está fazendo motivado por isso, está ruim. Você tem que fazer porque tem um desejo. Agora, se esse desejo não está muito bem montado, vai lá e faz. Começa fazendo agora. Hoje mesmo nós falamos, né? Vai e começa hoje, ajuda alguém que está precisando, né? Depois, aliás, foi até uma conversa que nós tivemos. Descomplica, não fica achando, vou fazer uma ONG para 10 mil pessoas. Não, vai lá e faz ajuda a fazer a comida para quem você acha que precisa, ou ajuda numa instituição. Eu comecei fazendo isso. Todo mundo sabia que eu cozinhava, comecei a fazer feijoada, comecei a fazer essas coisas. E a terceira coisa, eu acho que é a gente estar inteiro.
se a gente faz isso só para mostrar para os outros, né, a gente precisa botar integridade. Se a gente faz isso só para mostrar para os outros, ou só para a gente dizer, ah, eu sou conselheiro, não sei o quê, ou eu participo, eu faço... Isso está errado. Eu faço isso e não estou olhando para as pessoas da minha empresa, eu estou fazendo isso e não estou olhando para as pessoas da minha equipe, ou estou fazendo isso e não dou bom dia para a pessoa que faz faxina no prédio. Eu estou fazendo essa ajuda, mas em casa eu não dou muita bola. Quer dizer, puxa vida, eu acho que são boas reflexões, né? Começa agora, descomplica e esteja inteiro. Seja você a melhor versão de você mesmo. Tá? Muito bom, muito bom. Vitor, isso me faz lembrar um diretor que eu tive e eu sempre homenageio ele. A gente está encerrando essa live, quero voltar a homenagear o senhor Moacir Bogo, de Joinville. Ele foi presidente da Associação Comercial e Industrial e quando ele estava lá no plenário da associação, ele dizia assim, olha, eu vou contar para vocês o que eu estou fazendo, mas não é para me exibir porque eu não preciso não, é porque eu quero que vocês também façam. Ele dizia, eu quero que vocês também façam. E teve uma ocasião que ele teve contato com uma instituição de Joinville e assim. E ele então foi convidado para ser presidente, e ele estava nessa reunião e ele disse, vamos colocar no planejamento do ano que vem construir uma nova sede. E ninguém disse sim, vamos. Aí, pela terceira vez, ele disse, gente, mas vamos colocar no planejamento do ano que vem construir uma nova sede. E ninguém disse sim. Ele falou, e vocês não querem uma nova sede? A diretora da instituição, que é uma instituição de portadores de necessidades especiais, disse assim, seu Moacir, sabe quantos presidentes já passaram por aqui e disseram que iam fazer e não fizeram? Daí ele disse, eu posso fazer? Ela falou, pode. No dia seguinte, ele chegou para a secretária, eu acompanhei isso, eu trabalhava na empresa, eu era gerente de marketing, e disse, cancela todos os meus compromissos hoje, pega essa listinha aqui de empresários e começa a ligar um por um e transferir a ligação para mim. Ele chegava e dizia, senhor Vitor, deposita 5 mil reais hoje na conta da empresa tal. Que isso, moço? Que isso? Deposita que nós vamos construir uma sede nova para a empresa tal. Não, não posso, não posso. Então, o que você vai mandar? Caixa d'água, tijolo, cimento? O que você vai mandar? Em 3 meses, ele levantou a sede. Então, gente, no caso dele, o empresário tinha muitos contatos. Mas eu falei hoje para o Vitor, olha, tem uma instituição fazendo sanduíche. Vai lá e contribui com o guardanapinho, contribui com o queijo, contribui com o... não sei com o quê. Eu tenho um conhecido que anda com roupas dentro do carro no inverno. E ele abre o porta-malas e doa quando ele enxerga alguém com frio. Então, faça. Tá? Bota a mão na massa. Responsabilidade, felicidade, realização social não é algo que você precisa que alguém te arranque de dentro da sua casa para você fazer. É algo da sua consciência, é algo da sua permissão, da sua autoliderança fazer. E o nosso mestre Roberto Chiniachik, ele diz uma coisa. Diante de qualquer situação, mas especialmente das situações de crise, você tem 2 coisas a fazer. Ser bom e ser competente. Então, lembre sempre disso. Ser bom e ser competente. Todos os dias naquilo que você faz. Entrega. Competência você treina, aprende. E bondade é do caráter. Então, se não está aí para ser bom, fica na sua, tá? E deixa pessoas como o Vitor agirem na sociedade e ajudarem a melhorar essa sociedade que nós vivemos. Vitor, imensa gratidão pela sua companhia, por essa conversa que vai ficar aí gravada, por isso que a gente precisa encerrar, tá? Boa noite a todos. Obrigada, Vitor. Pode fazer sua despedida. Muito obrigado a oportunidade. Você falou tudo. Seja bom e seja competente. É isso aí. Muito obrigada. Um grande abraço, gente. Suelen, obrigada. Janice, a todos.